Olá! 26 de fevereiro de 2021 marca um ano da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país. O negacionismo científico de Bolsonaro, junto da banalização do aspecto social do vírus, nos trazem ao dia mais letal da pandemia de todo o período. Foram mais de 1.500 mortes em 24 horas. Na entrevista central, a biomédica Melanie Fontes nos dá um panorama sobre a vacinação no país. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora o Central do Brasil. Central do Brasil. O Senado Federal decidiu adiar a discussão sobre a PEC emergencial proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, que teria início na quinta-feira, dia 25. O texto conta com ampla rejeição de parlamentares, centrais sindicais e movimentos populares. A proposta visa acabar com o piso de gastos que os municípios são obrigados a manter com saúde e educação, áreas prioritárias no país por força de lei. A discussão deve ser retomada apenas na terça-feira, dia 2. Apesar disso, o calendário mantém a votação da PEC emergencial para a quarta, dia 3, o que deve resultar em resistência política. Pessoas mais pobres e populações indígenas foram os grupos mais vulneráveis ao coronavírus como um efeito das condições socioeconômicas, segundo pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Frente à omissão de Bolsonaro, a sobrevivência do povo tem dependido das ações solidárias. Vamos conhecer algumas delas na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Para apoiar as vítimas das enchentes, o Ministério Público do Acre, em parceria com organizações, movimentos populares e artistas, lançaram a campanha SOS Acre. Ao todo, já foram doadas 56 toneladas de donativos para as cidades de Sena Madureira e Taraucá, duas das mais atingidas. Além das enchentes, o estado vive uma crise migratória. Na fronteira com o Peru, cerca de 500 migrantes, em grande maioria de haitianos, estão acampados na Ponte da Integração ou em abrigos da prefeitura. Ações da Igreja Católica na região têm apoiado com mantimentos. Edmilson Lopes, integrante da Caritas no estado, nos conta as ações de solidariedade no local. Atualmente, o governo do estado do Acre, juntamente com o município de Assis Brasil, a Igreja Católica, com seus organismos pastorais, serviço e movimento, estão disponibilizando no momento essa alimentação na qual está sendo assistido, medicamento e também ações psicológicas e sociais. Na Paraíba, o Movimento de Trabalhadores por Direitos, Comissão Pastoral da Terra, Marcha Mundial das Mulheres e outros movimentos estão organizados numa campanha para arrecadar fundos com a finalidade de construir a Casa da Solidariedade. O espaço servirá de apoio aos movimentos para a organização das ações solidárias, armazenamento das doações e ponto de apoio dos movimentos. Para doar, basta entrar em contato pelo telefone 83 98834 4857 ou 83 98186 8826. No Paraná, o MST, igrejas e sindicatos vão levar alimentos da reforma agrária a mais de 500 famílias de Ponta Grossa. Os produtos serão doados para famílias pobres de 7 bairros da cidade. Os alimentos doados são agroecológicos e produzidos sem uso de agrotóxicos em assentamentos e acampamentos. E 251 mil mortos pelo coronavírus. Segundo o boletim Direitos na Pandemia, essas mortes teriam sido evitadas se uma estratégia de contenção da doença tivesse sido empregada pelo governo federal. Em meio à trágica realidade e ao luto, sobreviventes da Covid relatam sentimentos de esperança. É o que nos mostra Nayata Wani. Nacional. Foi
Foi ele que me ensinou a andar, foi ele que me ensinou a falar, foi ele que deu comidinha na minha boca, foi ele que depois me levou na escola, me buscou. O relato é da Simone Grazielli, que perdeu o pai para a Covid no início deste ano. O luto dela se soma a mais de 250 mil famílias brasileiras que compartilham da mesma dor de perder um ente querido para o vírus. Porém, por mais que o número de óbitos seja grande, as pessoas que sobreviveram à Covid no país, que de acordo com o Ministério da Saúde totalizam mais de 9 milhões, relatam momentos difíceis, mas ao mesmo tempo de superação, como é a história da Luana Tavares, que se infectou em 2020. E além do Covid, eu descobri que estava grávida. Estou grávida de 7 meses de uma menina. E assim, minha maior preocupação foi, na realidade, ter a sequela ou afetar ela de alguma forma. Mesmo que a pandemia esteja afetando fortemente o Brasil e a vacinação caminhe a passos lentos, chegando a aproximadamente 3% da população que recebeu a dose, os relatos dos sobreviventes da Covid trazem esperança de um futuro melhor e possível. Na quinta-feira, dia 25, o Ministério da Saúde, chefiado pelo general Eduardo Pazuello, apontou que pretende vacinar 170 milhões de pessoas até o final deste ano. Mas vamos chegando a março e apenas 3% da população recebeu a primeira dose. A biomédica e pesquisadora Melanie Fontes avalia que novas vacinas deveriam ser disponibilizadas para dar conta do nosso contingente populacional. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje a Central do Brasil recebe a biomédica Melanie Fontes Dutra. Ela é cientista, doutora em neurociências e é uma das fundadoras da Rede Análise Covid-19, uma rede de pesquisadores voluntários que enfrenta a Covid com muita informação. Doutora, obrigado pelo seu tempo para essa entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição. Completamos um ano da pandemia no Brasil. Como será o próximo ano de pandemia, levando em consideração de que teremos a vacinação para a população brasileira? A gente tem a expectativa de vacinar nesse ano a população prioritária, conforme consta no PNI, para, num cenário otimista, tentar expandir para a população geral já no início do ano que vem. Então é necessário conseguir mais imunizantes, é necessário conseguir mais doses desses imunizantes, para que a gente possa cumprir essa agenda, né? E entrar, talvez, no início do ano que vem, com pelo menos metade ou mais da metade da população vacinada, já impactando nessa curva de transmissão. Então, torcemos para isso e esperamos que os gestores busquem mais vacinas para chegarmos nesse ponto. Isso é importante que a senhora falou. Estamos ancorados praticamente em 2 vacinas para garantir a imunização da população. Qual a importância de se ter mais vacinas na estratégia nacional de imunização? Mais vacinas fazem com que a gente, além de ter mais doses disponíveis, poder criar estratégias para delinear daqui a pouco aquela vacina para esse grupo prioritário, enquanto com uma outra vacina eu estou pegando um outro grupo prioritário. Confere para nós mais velocidade e uma estratégia mais complexa para ir abraçando cada vez mais grupos prioritários conforme o nosso PNI. Nós precisamos não só de mais doses, mas de diferentes vacinas também. Temos aí o registro definitivo da Pfizer, já nos dando uma possibilidade de trazer esse imunizante de fato para o país. Nós temos dados da Johnson & Johnson que foi testada no Brasil e é super promissora, é apenas uma dose, então dá para vacinar muito mais pessoas. Você considera positivo que o STF tenha liberado governadores para comprar vacinas para além do governo federal? Eu acredito que tem vários lados dessa história. Por um lado, essa autonomia faz com que esses governadores possam, por exemplo, ir atrás de vacinas como a Pfizer, que ainda não estão com acordos formalizados em âmbito nacional, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso vai exacerbar algumas diferenças que algumas regiões têm, né? Especialmente na sua capacidade de trazer vacinas. Então, ao passo que eu vejo, por exemplo, como uma questão
interessante para estados como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Por exemplo, daqui a pouco isso pode, para alguns locais do Nordeste e do Norte, ser uma questão preponderante, que talvez esses estados não consigam ter uma autonomia muito forte para trazer quantidades imunizantes suficientes para a sua população e precisem de ajuda a nível nacional e também de outros estados. Então, se vamos fazer isso, precisamos entender que o país sairá da pandemia quando o país estiver imunizado, né? E o mundo sairá da pandemia quando o mundo também estiver imunizado. Não é só porque um país está resolvido que a pandemia acabou para esse país. Ele está num contexto de mundo, e assim como os estados estão num contexto de país. Qual a importância para o Brasil dos insumos, esses insumos que vêm da China, que se atrasaram um pouco de chegar? Qual a importância desses insumos estarem aqui no Brasil para a gente começar a fabricar a vacina aqui no país? É de suma importância porque é a partir desses insumos que a gente faz o invase, ou seja, cria a vacina pronta para aplicar na população. Então a gente ainda não tem a transferência de tecnologia que está programada para acontecer da Coronavac e da Covishield, que é a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Então essa transferência de tecnologia está prevista para acontecer ainda esse ano, provavelmente ali no segundo semestre do ano, o que vai nos dar autonomia de produzir isso no país. A gente não vai precisar ficar comprando os insumos, poderemos produzi-lo aqui na nossa velocidade de produção e de escala. Até, inclusive, o Butantan está expandindo sua estrutura para agilizar e poder produzir mais e mais doses dentro desse contexto. Mas fato é, nós ainda não estamos nesse ponto, por isso que precisamos importar esses insumos ativos para fazer o invase da vacina. Então é muito importante a gente manter um cronograma para esse recebimento, para que não atrase o processo, né? Que enquanto a gente estiver finalizando com aquele lote, um outro lote já esteja chegando para o processo seguir na velocidade necessária. Aproveitando o acúmulo de informações que a rede de pesquisadores da qual você faz parte já acumulou, é possível dizer que, mesmo com a vacinação, o coronavírus vai continuar entre nós aqui no Brasil? Com certeza, isso já é algo que a gente já espera, uma vez que o vírus apresenta diversas reservas biológicas, ou seja, tem outros animais que podem ser hospedeiros desse vírus. Nós iremos conviver com ele por muito tempo. É esperado que ele vá gerando variantes. O que a gente não pode permitir é que essa frequência seja alta, né, acelerada, por isso que temos que conter a transmissão, por isso que temos que aderir às medidas de enfrentamento agora, durante a pandemia, e acompanhar essa família de vírus, além de várias outras que também são interessantes para a nossa saúde. Então, acompanhando esse coronavírus em especial, a gente vai poder observar que daqui a pouco algum surto pode acontecer no lugar, então a gente estrategicamente já aumenta um pouco a restrição ali, vacina as pessoas se for necessário, contém aquele surto. Daí daqui a alguns meses ocorre um outro surto em outro lugar, fazemos o mesmo. Então é importante sempre a gente tentar minimizar, resolver o problema enquanto ele está numa esfera administrável. E se olharmos para a história do Brasil, há muitas semelhanças entre a pandemia de Covid-19 com a da gripe espanhola que ocorreu há um século. A economista Juliane Furno dá indicação de um romance sobre o tema. Parada Cultural. Hoje eu queria dar mais uma dica de livro, uma literatura muito gostosa para fazer nesses tempos tensos, que é o livro Metrópole à Beira-Mar, do maravilhoso Rui Castro, que dispensa aqui elogios porque é um dos grandes escritores brasileiros. Esse livro é muito legal, ele conta bastante sobre a história de uma cidade que particularmente me encanta, que é o Rio de Janeiro, na década de 20, mas ele tem um prólogo, que é um texto que pode ser lido à parte, inclusive ele pode ser baixado gratuitamente na internet. A Companhia das Letras disponibilizou o prólogo para ser acessado. O prólogo chama Carnaval da Guerra e da Gripe. E ele é muito legal, eu gostaria muito de indicar ele, porque ele conta, na verdade, a história da Primeira Guerra Mundial, o surgimento da Primeira Guerra Mundial, as principais batalhas, e como pós Primeira Guerra Mundial, justamente pela Espanha, que era um país que nem participou da guerra, mas porque recebeu muitos soldados, se dissipou a conhecida gripe espanhola e rapidamente se espalhou pelo mundo, chegou ao Brasil pelo porto do Rio de Janeiro. O Central do Brasil termina aqui. E lembre-se, o coronavírus está se espalhando, por isso evite sair de casa e use máscara. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.